Como que você pega aquelas ideias que às vezes estão só ali naquela esfera da imaginação, transforma para algo que gere a sua independência financeira, ou seja, você poder trabalhar não mais por obrigação nem necessidade, mas por prazer e propósito. Quantas pessoas você conhece que tem, digamos, se dá o luxo de poder fazer isso? Tenho certeza que muito poucas. E você pode fazer parte desse grupo. Como, de fato, gerar riqueza? Transformar dinheiro em capital. 3 coisas, basicamente, que a gente precisa entender. Vamos lá. Primeiro, como o dinheiro se comporta. E aí eu estou falando sobre fluxo de caixa e o seu balanço patrimonial. Talvez sejam termos, mas é um termo complexo, formal. Eu já vou explicar e desmistificar. É uma coisa bem básica e eu já vou mostrar para vocês que não tem nada de complexidade. Segundo, onde você está inserido nesse contexto, e vocês vão perceber que existem 4 básicas gerações, formas de geração de renda, e certamente você está dentro de uma dessas 4. E terceiro, o que você precisa fazer para colocar suas ideias em curso, em direção à sua independência financeira. Tá? Esse é o nosso objetivo de hoje aqui. E eu vou começar falando sobre como que o dinheiro se comporta. Para isso, vou usar o nosso quadro branco. Espero que vocês estejam visualizando ele já agora aí na tela. Se a gente está falando sobre dinheiro, sobre grana, 2 pontos a gente precisa entender aqui, básicos, tá? Eu vou colocar eles na tela agora para poder a gente estar evoluindo juntos aqui. Vamos lá. Mas só um outro detalhe. Essa ilustração que eu vou usar aqui, eu vou pegar emprestado do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Pobre, Pai Rico, de alguns outros. Tá? Ele faz de uma forma muito lúdica a apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive recomendo, tá, a leitura dos livros dele, principalmente esse Pai Rico, Pai Pobre, o Pai Pobre, Pai Rico, agora não lembro qual que é, mas que é extremamente interessante. Tá? Vamos começar entendendo o que é o fluxo de caixa, o que isso tem a ver com você. Vamos botar aqui então. Fluxo de caixa. Eu vou, como eu falei, usar a mesma formatação que ele também utiliza, tá? Basicamente 2 caixinhas aqui, uma caixinha de renda ou receita e uma caixinha de despesas. Em outras palavras, pessoal, eu estou falando o seguinte: essa caixinha de cima, ela coloca dinheiro no seu bolso e a de baixo tira. Isso aqui basicamente é a sua conta corrente do banco, tá? Ou se você não tiver um meio digital para lidar com as suas finanças, pode ser a sua carteira, o seu cofrinho, seja lá o que você utiliza hoje para poder guardar aquela riqueza. E isso daqui eu estou falando de dinheiro, tá? Hoje, como é que o mercado funciona? Você geralmente tem um empregador, né? Se você trabalha, por exemplo, numa empresa, vai colocar coisas aqui dentro dessa caixinha de cima e todo mês, quando você recebe lá as despesas, por exemplo, de contas, viagens, coisas que você faz eventualmente no âmbito pessoal ou profissional, não importa, você tira daqui dessa caixinha. Essa daqui é a coisa básica, tá? E existe uma outra medida aqui, pessoal, que é o seu balanço patrimonial. Nome complexo, né? Patrimonial. Mas eu vou explicar para vocês, não tem nada de complexo na verdade, tá? Como que funciona isso daqui? Também são 2 caixinhas. Esse balanço patrimonial, ele está dividido em ativo e passivo. Da mesma forma que ali em cima o dinheiro entra e sai, aqui também ele tem um lado que faz entrar e o outro que faz sair. Qual que é a diferença, pessoal? Vamos esclarecer isso daqui de uma vez, tá? A diferença desse daqui para o de baixo é que esse de baixo eu estou falando de dinheiro na sua conta que entra e sai. Simples assim, grana, conta corrente do banco, tá? Esse daqui de baixo eu estou falando de propriedade, de algum bem, alguma coisa física, talvez não exatamente física, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um carro. Um carro é um dinheiro? Sim. Ele não é uma despesa. Despesa é quando eu tiro o dinheiro da sua conta. Um carro é alguma coisa, é um bem.
mas ele está dentro em uma dessas duas caixas, tá? Alguém foi e depositou na sua conta R$500 por um serviço que você fez. Onde que vai isso daqui? Nessa caixinha daqui de receita ou renda, tá? Você foi no cinema e gastou lá no total R$150. Onde que vai onde que está inserida essa caixinha? Bom, nessa caixinha daqui de baixo de despesa. Então, é basicamente essa lógica que eu quero que vocês entendam. Eu estou sendo bem lúdico, porque é a base de tudo. Se você quer se tornar financeiramente independente, olhando para isso daqui, são apenas essas 4 caixas que regem a sua vida econômica. Pergunto a vocês, qual delas você precisa focar? Se você precisasse agora, digamos, de garantir foco, volume, vamos pensar bem aqui, pessoal. Seria de receita, de despesa, de ativo ou de passivo, tá? Eu vou ser bem, digamos, indo lá para o primário mesmo. É lógico que a gente tem que focar em renda, não é isso? Ou seja, aumentar o quanto entra na minha conta, porque isso vai permitir com que eu consiga cobrir as minhas despesas, que é por onde sai. Simples assim. Agora vamos lá. Qual que é a definição dessas caixinhas de baixo aqui, pessoal? Esses bens que eu falei. Vamos entender agora onde a gente categoriza isso. Por exemplo, um carro, um celular, um computador, uma ação de uma companhia. Como que eu defino se ela é um ativo ou passivo? Bem simples. Ativo coloca dinheiro na sua conta, passivo tira dinheiro da sua conta. É simples assim. Então o ativo ele vai inserir coisas aqui nessa caixinha de cima e o passivo ele vai inserir coisas nessa caixinha de baixo. Se você quer começar a desenvolver sua inteligência financeira, veja, não estou nem falando das ideias ainda, estou falando de entender o conceito. Você precisa reduzir esse cara e, obviamente, aumentar esse cara. Erro básico da sociedade. Tá? Você vê alguém ali falando, não, porque eu vou no shopping, você vê pessoas no restaurante, carro importado do ano, viagem 5, 10 vezes por ano em locais exóticos e fotos bacanas nas redes sociais. O que é tudo isso que eu acabei de falar para você? E quando você olha para essa pessoa nas redes sociais, nossa, que coisa fantástica, né? Queria ter essa vida, legal. Mas vamos entender o que são essas coisas que você vê e que denota ostentação, né? Você vê lá uma pessoa num carro importado, ou num restaurante chique, ou fazendo uma viagem do exterior. Isso entra aqui onde exatamente, pessoal? Vamos entender. Isso só está entrando num local aqui, que é essa caixinha de despesas ou essa caixinha de passivo, dependendo do que é que você tem. Por exemplo, um carro. Né? Um carro, por exemplo, de R$50 mil atenderia a minha necessidade. Porém, eu acho que, como eu tenho um bom salário, uma boa remuneração, eu vou financiar aqui um carro de R$150 mil. Veja, pessoal, o carro de 50 ou 150, ele só tem uma caixa que ele vai entrar aqui. E a pergunta que eu faço para vocês entenderem é simples. Esse carro, ele coloca ou tira dinheiro da sua conta? Então, acho que daí você já entendeu onde eu estou querendo chegar. E veja, se o carro tira dinheiro da sua conta, por quê? Porque ele tem custo de manutenção, você às vezes entra num financiamento, você vai ter que pagar imposto por ele, combustível, tudo isso são despesas, como a gente viu aqui, e ele não está colocando um centavo na sua conta. Só que o problema é que quando eu pego um carro de 150 ao invés de 100, ao invés de 50, eu estou aumentando esse cara ao invés de estar diminuindo. Ao contrário do que as pessoas pensam e falam, não, porque eu comprei um carro aqui, isso daqui, eu estou cheio de ativos, né? Eu tenho esse carro, tenho essa casa. Desculpa, pessoal, você só tem passivos. Você pode vender aquele bem e ele te gerar
momentaneamente algum valor de retorno, mas ele vai ser sem dúvida menor do que o que você pagou e ele não vai fazer gerar mais riqueza, ou seja, aquilo ali não é um capital que você está investindo e que depois você vai gerar recurso em cima daquilo. Não, esqueça. Então, a primeira ideia que eu quero colocar é entender sobre esse conceito onde você pode escolher ao longo da sua vida estar nessas duas caixinhas que são viagens, casas, carros, experiências, etc. Lógico, é importante a gente estar vivendo, é importante a gente aproveitar a vida, só que se a gente viver apenas disso, a gente não vai construir nada. Esqueça essa ideia de independência financeira que a gente está falando aqui. Nunca vai acontecer. Essa que é a grande verdade. Então, se você quer de fato mudar o conceito, você primeiro precisa abdicar das coisas que estão dentro dessas caixas, e é isso que, na verdade, as pessoas bem-sucedidas financeiramente fizeram, para poder começar a investir nas demais caixas. Quais são as outras, pessoal? Exatamente essas que vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar coisas aqui e eu vou colocar coisas aqui. Qual que é o grande problema, pessoal? E aí eu vou te falar sobre 3 mentalidades básicas que a gente tem hoje na sociedade. Primeiro, mentalidade do pobre, tá? Como é que é a mentalidade do pobre, a inteligência do pobre financeiramente? O pobre, ele funciona assim. E quando eu falo pobre, pessoal, não é a pessoa que ganha pouco ou que mora lá num casebre, não é isso. Eu estou falando de cabeça. Eu não quero discriminar ninguém. Na verdade, a pessoa pode estar ganhando R$1 milhão por mês e ser pobre. Vocês vão entender aqui o conceito, tá? Pobre é você gastar mais do que ganha e de forma desordenada. Isso é o conceito do pobre, tá? Então vamos lá. A mentalidade do pobre é fácil. Ele tem um emprego, então aqui está aqui um emprego, coloca dinheiro na conta dele, esse dinheiro ele navega aqui para despesa e daqui já sai direto. É essa a vida do pobre. Por exemplo, eu ganho R$5 mil, R$10 mil. Durante o mês eu torrei aqueles 5, 10 mil reais com carro, com financiamento, com restaurante, viagem, passeio, etc. E até chegar uma próxima remessa de um empregador, né? Esse sim está ganhando dinheiro e vai colocar uma parte dele na minha conta, mas que também já está designado. Filosofia da classe média. Aí é a classe média padrão, tá, pessoal? A classe média, ela tende a comprar passivos, adquirir coisas que vão tirar dinheiro da conta dela. O que são isso, pessoal? Carro, casa, talvez celular, computadores, bens materiais que, na verdade, ela vai ter que, às vezes, financiar aquilo, pagar a prestação, ela depende de crédito para conseguir pagar aquilo, porque, na verdade, ela está gastando mais do que ela recebe. Então, o fluxo do classe média, ele é assim, ó, ele sai daqui, ele vem aqui para um passivo, do passivo ele gera uma despesa e daqui da despesa vai embora. Esse é o fluxo do classe média. E ele acha que está ostentando, que está arrasando, comprando carro de R$200 mil e fazendo viagem e tirando selfie, olha aqui meu clube, etc. Essa é a visão do classe média, que acha que está bem, mas a grande verdade é que ele só está aumentando a caixinha errada da história toda que a gente está falando. Ele não está botando nada no lado do ativo, beleza? E tem a mentalidade do rico. Qual que é a mentalidade do rico, pessoal? A mentalidade do rico é assim, ele gera ativo e esse ativo alimenta a receita dele. Simples assim. Esse é o fluxo de caixa do rico. Agora a pergunta, pessoal, vamos ser honestos. Como que está o seu fluxo de caixa em relação a essa estrutura que eu estou passando aqui? Se a gente entendeu que existem esses 3 modelos aqui, pessoal, e basicamente um apenas é que vai conseguir gerar o resultado que você busca, a gente precisa focar em uma caixa aqui, que é a caixa do ativo. Só que isso daqui vai contra tudo o que hoje você enxerga, né? Qual que é a realidade de quando você começa a aumentar a sua remuneração como um empregado? Quando você
Antes você ganhava R$1.000, agora você ganha 3, agora você ganha 5, depois 10, 15. O que acontece naturalmente? Você aumenta o quê? O seu padrão de vida. Só que padrão de vida que a gente conhece, ele vem com uma conta, pessoal. E essa conta, ela tá toda desse lado aqui. No final, o que está acontecendo é isso. Você tem um baita volume aqui de passivo, financiamento e empréstimo e impostos que você vai ter que pagar mais para todos aqueles bens ali que são às vezes taxados. Ele só vai aumentar cada vez mais a sua despesa e isso vai deixar você cada vez mais dependente de um empregador que te pague bem para você conseguir fazer essa movimentação, essa engrenagem continuar fluindo. Agora, me diga em que momento esse cidadão vai conseguir alcançar a independência financeira. Nunca, pessoal. Agora, e se ao invés disso, deixa eu fazer novamente aqui um quadro limpo para a gente poder estar pensando junto. E se ao invés disso, né, vou colocar aqui novamente a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos lá. Vou colocar aqui nosso fluxo de caixa. Tá, os mesmos desenhos, tá? Que agora você já começando a entender. E aqui nosso balanço patrimonial, tá? E se ao invés disso, né, esse fluxo que a gente mostrou aqui, vamos colocar duas opções, onde eu tenho aqui uma renda, entra, passa para cá e sai, essa é uma opção 1. E eu tenho uma opção 2, onde eu simplesmente começo a sair daqui, se eu tenho, por exemplo, uma remuneração, eu começo a injetar coisas para cá, ao invés de injetar para cá. E esse cara, quanto mais que eu injeto, olha só o que ele vai fazer para mim. Quanto mais eu for colocando coisas aqui, mais eu vou aumentando esse cara daqui. E detalhe, pessoal, essa caixa de ativos, ela trabalha 24 horas por você. Assim como a de passivo. Só que a diferença é que a de passivo, ela tira dinheiro da sua conta. Por exemplo, você contraiu um financiamento, uma dívida de 30 anos comprando a sua casa dos sonhos. Aquela dívida, ela vai estar ali 24 horas trabalhando também contra você. Não a favor, mas contra você. O banco adora pessoas que vão lá e pedem um financiamento. Por quê? Nesse modelo, você vai todo mês depositar uma quantia, ele vai receber uma generosa participação por conta dos juros, que ele está fazendo esse empréstimo para você. Você não tinha condição de comprar aquela casa naquele momento e o preço é esse. Você tem essas duas opções aqui, essa opção 1 que eu coloquei e a opção 2, onde você vai começar a alimentar essa caixa de ativos ao invés dos passivos que a gente falou aqui e cada vez isso vai gerar renda para você ao invés de gerar despesa, que seria essa caixinha de lado. Esqueça essa caixa daqui. Diminua ao máximo ela. Então, minha primeira recomendação para vocês, pessoal, coloque num papel esse mesmo desenhozinho, coloca ali balanço patrimonial coloca seu nome. Coloque lá por escrito o que hoje gera renda para você. Tem alguma coisa, por exemplo, você tem aluguéis, você tem dividendos, por exemplo, de papéis que você adquiriu na bolsa, você tem alguma participação no negócio que você investiu. O que gera hoje renda para você? E veja, você ser empregado de alguém ou você ser autônomo, isso não é um ativo. Isso é uma ocupação que fica aqui, nessa coluna separada aqui fora, que no momento em que você não está mais ali operando, por exemplo, trabalhando para aquilo, acabou. Ela é 100% dependente do seu trabalho. Então, entenda, se hoje você é empregado, autônomo, microempresário, né? Sou motorista aqui de aplicativo, não importa, né? Você não está nem aqui, nem aqui. Você está hoje nessa parte aqui fora, num limbo, onde aquilo vai estar momentaneamente alimentando a sua renda, contanto que você trabalhe. Mas, pessoal, isso não vai resolver o seu problema, porque ele vai continuar, como a gente viu,
só funcionando se você estiver lá. Isso não gera a independência financeira que a gente está falando. Pessoal, então entenda de uma vez por todas isso. Eu já falei tantas vezes isso, é uma coisa básica, as pessoas pecam. Você todo mês recebe uma quantia. Imagina lá, você é um fazendeiro. Você recebe um saco de semente, tá? Todo mês. Você pode pegar aquele saco e plantar, ou você pode pegar aquele saco e dar para sua família comer, e você comer também dele. O que é mais inteligente aí, pessoal? Essa é uma pergunta que é óbvia, mas as pessoas não agem dessa maneira. Todos os meses entram recursos financeiros na sua conta e você não está pegando essa semente e transformando ela numa lavoura, em algo que vai florescer e que você vai ter muito mais se você começar a colocar na caixa certa. Mas as pessoas não satisfeitas apenas em gastar tudo aqui na despesa, elas ainda tendem a acumular itens aqui que vão só aumentar mais o nível de despesa por conta do passivo que ela está gerando. E quando eu falo passivo imóvel, por exemplo, onde você mora, não é um ativo. Desculpa, mas ele não está colocando um centavo na sua conta. Ah, mas eu tenho um imóvel alugado. Agora sim, isso sim é um ativo. E aí você pode, assim como você tem isso, você pode ter talvez um carro que você está alugando também para um aplicativo, você está numa sociedade com alguém que está dirigindo ele, você divide ali o lucro. Agora você mudou a figura totalmente e entrou para esse lado daqui. Mas é importante entender o seguinte: a independência financeira ela só vai acontecer se você investir em coisas que não dependam de você. Você tem que colocar aqui o teu dinheiro em coisas que vão ficar trabalhando 24 horas por você e não você trabalhando pelo dinheiro. Simples assim. Pessoal, esse é o primeiro passo que eu queria deixar bem claro para vocês, que é como esse fluxo financeiro funciona para qualquer cidadão. E se você tiver um mínimo de inteligência financeira e absorver um pouco do que a gente está falando aqui, minha recomendação para você é o seguinte: pegue uma folha de papel ou um Excel, se você preferir, e monte uma estrutura parecida com essa, do tipo, aqui estão aqui é minha receita e minha despesa, ok, isso aqui é o que entra e o que sai. Maravilha. Você pega o seu extrato bancário, você vai ter uma visão clara disso que a gente está falando. Inclusive está lá às vezes crédito e débito, né? O C e o D, dependendo do banco que você está lá. Então você já vê ali o que é renda e o que é despesa. Agora, e ativo e passivo? O que vai definir a sua independência financeira é esse bloco que está aqui embaixo. E eu recomendo você colocar ele de forma muito clara num papel ou num Excel, entendendo o que você tem hoje de ativo e passivo. E se você está numa situação ruim financeiramente, é óbvio que isso daí não está equilibrado. Eu desafio você, alguém chegar para mim: ó, Bruno, a minha coluna de ativo aqui está cheia, o passivo eu não tenho quase nada, eu estou quebrado. Tem alguma coisa errada, pessoal. Aí é um outro problema, mas é um problema muito mais fácil de resolver. Geralmente, o que acontece é, a pessoa tem um bloco enorme aqui de passivo, e é só você olhar em sua volta. Ah, eu estou pagando o meu celular a prestação. Ah, eu comprei um carro, eu estou pagando o financiamento. Ah, eu estou pagando o financiamento da minha casa. Desculpa, tudo isso entra desse lado direito, onde tira dinheiro da sua conta. Você tem que focar no esquerdo aqui, que é onde bota dinheiro na sua conta. Simples assim, beleza. Façam esse exercício. Segundo passo, tá? Vamos lá. Quais são, então, as opções de fonte de geração de renda? Tá? E aí eu quero deixar agora para vocês alinhados, também pegando um conceito aqui do nosso amigo Robert Kiyosaki. Tá? Ele usa esses 4 quadrantes e que eu quero compartilhar com vocês, bem didático também. Funciona assim, tá? E, D, A e o I. O que é isso, pessoal? E de empregado, A de autônomo, D de dono de negócio e o I de investidor. É simples assim. Se você hoje está na nossa sociedade capitalista e você ganha alguma coisa, você é remunerado, necessariamente você está em algum desses 4 quadrantes, podendo estar em mais de um. Tá? Ou você é empregado,
né? Ou seja, uma empresa paga você uma remuneração fixa, ou você é autônomo, você não tem, digamos, um empregador direto, mas você presta serviço e é remunerado por conta disso. E aqui também entram microempresários, tá? Por exemplo, eu tenho um negócio aqui de e-commerce, né? Eu faço vendas online, ou eu sou, por exemplo, motorista de aplicativo, é um exemplo também ali de autônomo, tá? Ou você é dono de negócio, aqui você já é um empresário, você tem pessoas que trabalham para você, você remunera elas e o produto final daquilo gera um lucro para você. Ou você é investidor. E o que é ser investidor? É você colocar o seu dinheiro em algum papel, algum negócio, né? E aí pode ser um negócio de renda fixa ou variável, por exemplo, ações, dependendo do seu perfil ali de investidor. Você empresta, na verdade, qual que é o conceito? Você empresta o seu dinheiro para outras pessoas fazerem mais dinheiro. É simples assim. E você pode fazer isso através de contas de investimento em operadoras ou você mesmo operando direto no mercado. Bom, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Existem dois perfis básicos aqui. O perfil de quem vai ficar ferrado a vida inteira e o perfil de quem vai prosperar. É simples assim, eu não posso botar a coisa mais clara de como eu estou colocando agora para vocês. Então vamos lá. Qual que é a diferença do perfil ferrado a vida inteira? O perfil ferrado a vida inteira, ele opera desse lado esquerdo aqui, ó. Por que eu falo ferrado a vida inteira? Esse é o perfil da segurança. Pessoas que não querem correr risco, né? Eu quero uma remuneração que pinga todo mês ali na minha conta e que no final de semana eu possa ir ali pro meu pagode, eu vou ali pro meu passeiozinho com a turma ali no interior, eu vou comprar meu carro importado, eu vou ter meu restaurante aqui, minhas refeições, eu vou viajar, vou visitar aqui, vou passear com a minha família para fora. Esse é o perfil daqui da segurança, né? É uma pessoa que vive de colocar dinheiro, né, em experiências e ele depende de um empregador, alguém que vai pagar regularmente aquela quantia. Isso acontece tanto no autônomo quanto no microempresário, mas no momento que aquela pessoa deixa de trabalhar, de gerar aqui riqueza, gerar valor, acabou, cessou aquilo. E o que acontece, pessoal? O que acontece é que a gente envelhece. Uma hora a gente vai ter 60, 70 anos, não vai ter o pique quando a gente tem 20, 30, e você vai querer relaxar. E você vai contar com o quê? Você agora não vai entregar mais valor para a sociedade. Se você não tem aquela coluna de ativo recheada, onde botava dinheiro na sua conta, independente se você está trabalhando ou não, desculpa, agora você mais vai ter coisas no passivo, só que com um detalhe, sem aquela renda interessante, abundante, que tinha quando você estava no auge da sua carreira, quando você estava na fase da segurança. Agora você vai depender de aposentadoria. Olha que legal, né? E aposentadoria é uma coisa almejada por praticamente todo mundo, né? Quem que não quer receber aquela pomposa aposentadoria aqui do INSS? Olha que vida de ostentação que você vai passar a ter com aquela aposentadoria. O que você acha disso? 5 salários mínimos. Para fazer aquela viagem no exterior, na Europa. O que vocês pensam sobre isso? Olha que coisa maravilhosa, né? E aí o que vai acontecer? Se por acaso isso não for suficiente, você tem duas opções. Você reduz drasticamente o seu padrão de vida, porque afinal de contas agora você já está cansado, você já não tem mais como gerar aquele valor, né, que você gerava no auge da sua carreira, então você não quer mais trabalhar, então você vai se adequar agora a uma remuneração de 5 salários mínimos, se você tiver, sei lá, o teto ou alguma coisa assim. Ou se você for funcionário público, pior ainda, porque o funcionário público ele fica no limbo. Ele vai ter lá a renda dele integral depois que se aposenta, mas o problema dele é o seguinte, ele nem é pobre nem é rico, ele é um cara mediano. E sinceramente, vir aqui no planeta Terra e ter uma vida mediana, eu preferiria não vir, mas aí é uma opinião de cada um, tá? Eu só estou compartilhando o que eu penso
que eu não seguiria por esse caminho. Mas é lógico que também a gente precisa de funcionários públicos. Agora, existe um outro lado, né? Se você não quiser, por exemplo, abaixar o seu padrão de vida para adequar uma aposentadoria ou continuar trabalhando, que é o que muitas vezes você vê por às vezes as pessoas fazendo, você precisa ir para o lado em que o foco é no ativo, naquela caixinha lá bacana que a gente viu, né, no desenho anterior, onde você injeta cada vez mais volume naquela caixinha de ativos e com isso, você estando lá ou não, desculpa, agora o dinheiro trabalha para você. E aí, para a gente poder falar sobre esse lado, pessoal, eu estou falando aqui desse lado direito, onde esse é o lado da independência financeira. Você tem que escolher, pessoal, você não vai conseguir ter os dois. Você não vai conseguir ter segurança e independência financeira. Ah, mas eu quero continuar recebendo meu salário e eu quero minha independência financeira. Desculpa, não... eu quero sair na chuva e não quero me molhar. Não, você tem que optar. O que você quer, afinal? Porque o caminho da independência financeira, necessariamente você precisa migrar desse lado esquerdo para o direito. Você não precisa ser um mega empresário, não precisa ser um Abílio Diniz, não precisa ser um Warren Buffett, ações ali, 30% da Coca-Cola, você não tem que ter isso daí. Mínimo, pessoal. Já é o suficiente para você alcançar a sua independência financeira. Mas é lógico que a primeira coisa a fazer é o que é um padrão aceitável para você. Quanto você precisa receber regularmente, ou seja, sem depender do seu sacrifício e esforço, para te deixar confortável, satisfeito. Não apenas na esfera da necessidade, mas também no desejo. Quanto seria isso? 10 mil reais? 20, 30, 50, 100 mil reais por mês? Isso vai depender do que você deseja. Mas veja, quando você chega no planeta Terra aqui, não existe lei dizendo, olha, você só pode ir até os 10 mil reais, você só até os 5. Ah, você vai até os 6. Não. Depende de você. Eu estou aqui só para poder abrir os olhos e mostrar um pouco onde você está errando e o que você precisa mudar. Porque se hoje você reclama da situação que você está, desculpa, mas você está provavelmente em um desses dois lados, onde eles não vão alimentar aquela caixinha do ativo que a gente falou anterior e você não está vendo nenhuma propensão de mudança. Normalmente pessoas que estão aqui fazem o quê? Elas contam com a sorte. Elas começam a entrar, mas se eu ganhar um dia na loteria, mas a Mega Sena, eu vou entrar nesse jogo aqui para agora esses bets da vida, né, que também é uma forma ótima de você ter uma falsa sensação de que um dia as coisas podem mudar. Desculpa, pessoal, isso está fora do seu controle. Você ganhar na loteria, na Mega Sena, no Sporting Bet, ou seja lá qual que seja a forma de aposta que você está fazendo, não vai garantir sucesso financeiro da sua parte, onde você está no controle. Se você quer mudar isso, a primeira coisa a fazer é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade significa você operar onde você tem controle. Eu vou abrir um negócio que pode começar pequeno e pode prosperar. Eu vou colocar meu dinheiro e transformar ele em capital. Eu vou utilizar ele para gerar mais dinheiro. É simples assim. Pergunta, o que você hoje tem feito em relação a essas duas caixinhas daqui? Seja bem honesto, coloca a mão agora na consciência, porque se você não tiver clareza sobre isso, tá aí a resposta do porquê que você não está hoje satisfeito, talvez financeiramente. E eu não estou montando aqui, pessoal, nenhuma ideia genial financeira. Mas eu preciso ter uma formação de economia em Harvard. Não, pessoal, eu estou falando aqui de matemática da 4ª série. Se você entender isso que eu estou falando, os problemas já começam a ser resolvidos. Essa é a segunda parte. Então vamos lá. A primeira parte que eu falei, fluxo financeiro. Entenda o seu balanço patrimonial. É aquilo que eu mostrei agora há pouco. Quem não estava aí antes, sugiro dar uma olhada na gravação e resgatar, que é uma informação extremamente rica. Foca no ativo, esquece do passivo, mas
olha hoje o que você tem. Não fica só na cabeça, né? O que eu tenho hoje de ativo e de passivo? Seu objetivo é aumentar um, diminui o outro. Simples assim, beleza. Agora a gente está falando de como você gera renda. Ok, tem 4 formas. Da pessoa mais pobre, mais miserável, ao número 1 em riqueza hoje do mundo, eles estão em algum desses 4 quadrantes. Não existe outro cenário de geração de renda a não ser esses 4. E eu estou falando para vocês o seguinte: se hoje vocês estão aqui no lado esquerdo, ele é um lado que vai te deixar seguro, confortável, mas nunca vai te deixar independente financeiramente. É simples assim. Você vai ter uma falsa sensação durante um bom tempo da sua vida de que a coisa está ok, porque afinal de contas você tem experiências bacanas com a família, amigos, só que uma hora essa conta vai chegar. Chega para todo mundo. E aí aquele parente que reclama, nossa, tudo está caro, plano de saúde, que absurdo, né? Ah, eu não queria fazer tal coisa, não consigo. Por quê? Porque ele não pensou que um dia esse castelo de cartas ele ia cair. E ele cai para todo mundo, porque a gente envelhece. É uma consequência natural da idade. Então, quer mudar isso? Comece a olhar agora de como você faz para migrar para esse lado. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre a terceira etapa, tá? Que é como você faz para poder mudar esse cenário. Vou colocar novamente aqui as 4 formas que você tem para gerar renda, tá, pessoal? Se hoje você está aqui, deixa eu pegar aqui e colocar de uma cor diferente, tá? Digamos que hoje você é um empregado. Isso é a coisa mais comum. E por que é comum? A sociedade, ela não treina a pessoa para ser um empresário, nem um investidor. Ela treina você para ficar numa zona segura. É isso que se aprende na faculdade, na escola, nos cursos de pós-graduação. Ah, mas eu vou ser o diretor, o CEO, o gerente, o coordenador. Desculpa, pessoal, vocês vão estar correndo atrás do rabo. Ah, agora a remuneração aumentou de 5 para 6, de 10 para 12. Ela vai estar ali enquanto você estiver prestando serviço. Você não está resolvendo o seu problema assim. Você pode estar aumentando temporariamente a sua renda, mas aquilo não é ativo. Entenda, pessoal. Olha aqui, ó, vou colocar aqui embaixo para a gente poder estar falando da mesma coisa, tá? Vamos colocar aquela nossa caixinha básica que eu fiz ali um desenho agora há pouco para vocês. Ativo e passivo, tá? Um coloca dinheiro na sua conta e o outro ele coloca despesa. É simples assim. Quando você é um empregado, por exemplo, tá? Quando você está dentro desse cenário daqui, vou colocar dessa cor. Quando você, por exemplo, é um empregado, a tendência é você fazer o quê? Comprar um carro, uma casa, experiências, viagens. Tudo isso a gente já viu, pessoal. Você só está colocando mais coisas aqui nessa coluna. Se você quer mudar isso, a minha sugestão é o seguinte: um processo de mudança. Qual que é o processo de mudança? Você tem que focar onde está a grana. É simples, pessoal. Você tem que focar aqui. Você tem que botar dinheiro aqui. Quem bota dinheiro aqui, a gente já viu, é quem está desse lado. Quando você tem, por exemplo, ações na bolsa, né, você tem uma conta de investimento que está te gerando X% ao ano de rendimento, ou você, por exemplo, montou um negócio, tem pessoas hoje trabalhando para você e você está administrando, né, e você pode talvez sair de férias, colocar alguém trabalhando para você e o negócio continua rodando. Agora você mudou totalmente a coisa e você está operando desse lado. Então, minha recomendação, e esse já é o terceiro passo, vamos lá. Primeiro passo, você viu o fluxo. Segundo passo, você entendeu onde você está dentro desses 4. Empregado autônomo. Terceiro passo. Você tem que vir necessariamente para a direita, tá? Então, minha recomendação é a seguinte. Você sair, por exemplo, do empregado, talvez para um microempresário, mas tem que ser algo temporário. Ah, mas eu vou fazer o quê? Aí é onde vão entrar aquelas ideias. O início da nossa conversa aqui de hoje. A gente começou falando que você às vezes tem coisas fantásticas na cabeça. Mas por que isso não sai e se transforma em algo concreto? Porque a gente
a gente é entorpecido. Essa que é a grande verdade. Nós somos entorpecidos pelo salário e remuneração. Quando você tem uma ideia, por exemplo, de um negócio, de algo que poderia estar aumentando a coluna de ativo aqui para você, você fica, digamos, limitado àquela zona segura de receber uma remuneração. Qualquer dia isso muda. E a minha recomendação é: elimine agora esse vilão da sua vida. Cuidado com o salário, pessoal. Salário entorpece, é um entorpecente. Se você recebe hoje uma grana ali fixa, eu tenho alunos, eu dou consultas, eu faço isso e aquilo, desculpa, aquilo é um entorpecente. Ele está operando por enquanto você está agindo. Não dependa dele. Então você pode até se tornar aqui um microempresário, indo para esse lado aqui, como eu falei, mas você precisa necessariamente migrar ou para cá ou para cá. Às vezes, e na verdade a maioria, as pessoas mais ricas, elas não estão dentro dessa caixa daqui, nem dessa daqui. Elas estão onde, pessoal? Nessas duas daqui. Então eu recomendo a vocês, se vocês querem mudar o cenário atual, é vocês começarem a pensar nas ideias e começar a transformar aquilo em algo pequeno, algo que possa ser colocado talvez de uma forma experimental. Se você recebe, por exemplo, R$1.000 por mês, tá? Eu já falei sobre essa regra algumas vezes e eu quero citá-la aqui novamente. Eu falo nas minhas formações sobre essa regra 70, 20 e 10. Procura colocar 70% do que você recebe hoje do seu empregador, do seu trabalho, para cobrir todas as suas despesas. Esse é o ideal, tá? 20% é essa sementinha, é o que você vai transformar em capital. E 10% é o que você vai investir em você, para que você se torne algo melhor do que você é hoje e tenha competência para galgar esse lado da direita aqui. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos como esse, materiais descritivos e outras ferramentas, uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Se achou interessante, então clica no link da descrição desse vídeo e faça parte já gratuitamente do nosso Clube dos 3%. Te vejo lá.